Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte, Grupo Valdeir Batista, 35 anos, informando, comunicando, prestando serviço ao povo sertanejo. Também estamos com imagens ao vivo pelo YouTube do canal do blog do Roberto Araripina. E vamos agora às 7h03, apresentar as principais notícias do dia, com os comentários objetivos, as reportagens atualizadas, no horário nobre do jornalismo no rádio brasileiro, que é às 7 da manhã. Vamos ao Tirinete! Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E nesta segunda-feira aconteceu, aliás, ontem, né? Quinta-feira, exatamente. Aconteceu a reunião entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, que foi escalado por Papai Lula para ver se destravava e tirava a lei Magnitsky de Xandão e os 40% do tarifaço. Chanceler Mauro Vieira. Ele, o Mauro Vieira, classificou a conversa como muito produtiva, mas não detalhou nenhuma ação ou acordo para reverter aí a situação de Xandão e também dos outros ministros que tiveram o visto cancelado e o tarifaço que está prejudicando tanto os empresários que exportam os produtos para a América do Norte. A reportagem sobre o assunto com Mariana Janjacomi. Ela é da CNN, é uma rede de TV internacional de esquerda. Integrantes dos governos de Brasil e Estados Unidos tiveram 2 encontros. O primeiro, de 20 minutos, foi somente entre Mauro Vieira e Marco Rubio, que foi escalado pelo presidente americano Donald Trump como interlocutor para as negociações. Vieira disse que o encontro a sós com Rubio na Casa Branca foi ótimo e muito produtivo. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. A segunda conversa, ampliada, durou cerca de 40 minutos e contou com equipes de ambos os governos, brasileiro e americano, que agora trabalham em uma agenda de reuniões para tratar de temas específicos. O chanceler afirmou que reiterou a posição brasileira sobre a necessidade de reversão de medidas adotadas pelos Estados Unidos contra o Brasil, pelo menos desde o mês de julho. O ministro brasileiro afirmou que as reuniões desta quinta-feira foram o começo da abertura de novos caminhos nas relações bilaterais e destacou que seguirá em contato constante com Rubio. As equipes discutiram o tarifaço americano a produtos brasileiros e a possibilidade de um encontro presencial entre o presidente Lula e Donald Trump. Segundo a diplomacia, existe interesse em uma nova tratativa, mas a viabilidade depende de detalhes das agendas de ambos. O encontro foi visto como positivo por parte do governo brasileiro, especialmente a postura descontraída de Marco Rubio com Mauro Vieira. O clima mais amistoso entre ambos deixou a impressão de que o processo de acordo entre os dois países começa em um ambiente mais promissor. Às 7h06, opinião sobre esse encontro, essa primeira reunião entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira, escalado por Papai Lula, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que é descendente de cubano, ele sabe o que é ditadura. Vamos ouvir a análise do Tampa, lá da CNN, o âncora do programa WW, William Vac. Os chefes da diplomacia de Brasil e Estados Unidos se encontraram hoje na Casa Branca e se comportaram como diplomatas. Olhem só o sinal dos tempos. Os chefes das diplomacias se comportaram diplomaticamente e isso virou notícia. Explica-se. O americano Marco Rubio assina um relatório do Departamento de Estado que ele dirige sobre direitos humanos que acusa o Brasil de não respeitá-los e, por isso, apoia medidas punitivas, como tarifaço e lei Magnitsky. O chanceler brasileiro teria pedido a revogação dessas medidas, mas não se sabe o que Rubio respondeu, pois ambos se comportaram como diplomatas tradicionais.
Disseram que a reunião foi produtiva, mas não disseram por quê. Mas soltaram uma nota conjunta, na qual mencionam que pretendem continuar trabalhando em conjunto para tratar de comércio e questões bilaterais. O problema é que até aqui esses dois itens se mostram intratáveis. Trump acusa o Brasil de práticas comerciais desleais e de perseguir adversários políticos, leia-se Bolsonaro, defendidos por Trump. Não se sabe neste momento se será possível destravar essa dependência entre negociações sobre tarifas comerciais e as questões político-ideológicas. Talvez depois do encontro pessoal entre Trump e Lula. Difícil, neste momento, é acreditar que as relações entre os dois países voltem ao, digamos, normal. Isso não existe mais. Bom, traduzindo aí tudo, resumindo, né? Seguinte, chegou lá, Mauro Vieira, olha, nós estamos aqui com esse problema, a Lei Magnitsky está atingindo o nosso ministro lá do STF, temos aqui o problema do tarifaço. Aí Marco Rubio disse simplesmente, pronto, vocês param a perseguição aos opositores do governo atual, a Lula, param de perseguir e o ano que vem faz eleição transparente. Pronto, aí a gente tira o tarifaço e tira a Lei Magnitsky, devolve os vistos dos outros ministros, tudinho. Pronto, resumindo, é isso. Sem ladainha nem para mais nem para menos, tá? Aí vamos ver o que é que vai dar. Se não tiraram, ainda estão perseguindo, né? Bolsonaro está preso ainda. Eleição livre tem que ter transparência, tem que ter uma questão pelo menos de voto impresso, sei lá, mas que tenha transparência, mesmo que sem voto impresso. Os outros países tudo aqui acompanhando, sem perseguição, só de um lado, como aconteceu em 2022, só um lado falava, o outro, qualquer coisa era multado. Eleição transparente e livre é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos negociando, mas a base de tudo é isso. Se não acontecer de um lado ceder, pronto, vai ficar do mesmo jeito que está aí e acabou essa conversa. 7h10. 7h10. E a tropa de choque do governo Lula impede convocação do seu irmão, né? O Frei Chico, para depor na CPMI. Pelejaram lá para ver se convocava o homem e não conseguiram. E tem as informações, Robson Moreno. Muito bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Bom Parlamentares governistas que compõem o colegiado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, que investiga o roubo aos aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, negaram nesta quinta-feira, dia 16, a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula do PT. Frei Chico é vice-presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, entidade que foi um dos alvos da Polícia Federal PF na semana passada. Ao todo, o requerimento foi rejeitado por 19 votos contra e 11 a favor da oitiva do irmão do petista. O colegiado ainda analisou nesta quinta-feira, dia 16, pedido de prisão preventiva do presidente do Sindinap, Milton Batista de Souza Filho, vulgo Milton Cavalo, que foi ouvido na semana passada e manteve o direito de permanecer em silêncio após a aprovação de pedido de habeas corpus, cedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino. Ele negou, no entanto, que Frei Chico atue na administração da entidade. O ministro André Mendonça, relator da ação no STF, ordenou na terça-feira, dia 14, o bloqueio de aproximadamente 390 milhões em bens e valores do Sindinap. E essa notícia tem o oferecimento especial de Prime Ópticas, na rua José Barreto Souza Sombra, no centro da cidade. Prime Ópticas, o melhor com o menor preço você encontra sempre aqui. Obrigado, Robson. Olha a hora. 7h12 agora. 7h12. Internacional. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ultimato ao Hamas. Diz que se o Hamas não cumprir o acordo, aí não vai ter acordo. Não vai ter escolha, aliás. Vai ser o jeito de matar ele mesmo. Vamos ouvir a reportagem com Leda Nunes. Um fim de semana produtivo com entusiasmo, Dr. Roberto e ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 16/10, que se o Hamas continuar matando pessoas na faixa de Gaza,
ele, abre aspas, não terá escolha a não ser entrar e matá-los, fecha aspas. Em uma publicação no Twitter social, Trump ameaça novamente o grupo radical Hamas. Ele afirmou que matar as pessoas em Gaza, abre aspas, não era parte do acordo, fecha aspas, estabelecido com Israel. Abre aspas, se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, o que não era o acordo, não teremos escolha a não ser entrar e matá-los, fecha aspas, reforçou Trump. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi estabelecido durante a semana, mediado por Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia. O acordo prevê a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, o que constitui a primeira fase do processo. A segunda fase está sendo discutida, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não forneceu detalhes sobre o plano. O presidente norte-americano tem ameaçado o grupo desde que passou a participar como mediador do cessar-fogo na faixa de Gaza. Na terça-feira, 14/10, afirmou que o Hamas precisa se desarmar voluntariamente e que, caso não o faça, será desarmado à força por Washington. Essa informação é um oferecimento do Portal Novos Tempos, portalnovostempos.com, @Portal Novos Tempos, sob a direção do brilhante jornalista Adalto Ferreira. Laboratório Santa Rosa, Avenida de Barros Muniz, 259, Centro, Araripina, em frente ao Centro Paroquial. WhatsApp 999696672. Leda Nunes, para o Araripina Urgente, com Roberto Gonçalves. Obrigado, Leda. 7h14. 7h14. Bom, e 6 dias depois de anunciado o Nobel da Paz, o presidente Lula ainda ignora a ganhadora do prêmio, né? Nobel da Paz, Maria Corina Machado, venezuelana, reconhecida por sua luta corajosa pela democracia e contra o tirano que se mantém no poder lá na Venezuela, à base de corrupção, né? Bom, todos os governos saudaram o Nobel da Paz. Todos, menos o Brasil. Mas aí, Lula tem passado aí pano para regimes autoritários, todos sabem, né? A Rússia de Putin, o Irã dos ayatolás, Cuba, Coreia do Norte. Aí passar um pano também para a Venezuela não faz mal não, né? Pois é. Tá lá, a mulher ganhou o prêmio Nobel da Paz e o Brasil ignorou. 7h15, vamos falar